O Corinthians quer fechar negócio com o jogador e pagar valor alto em luvas e salário. A chegada do centroavante é um sonho do presidente Augusto Melo, que gostaria de dar esse presente à torcida. Confira. Presença nas oitavas de final garantida. O Corinthians teve uma grande atuação na última terça-feira, 29, quando venceu o Racing do Uruguai por 3-0 na Neoquímica Arena em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Agora, está garantido nas oitavas de final, após terminar a fase de grupos como líder de sua chave. Rodrigo Garro marcou um golaço de falta logo no começo, com a bola entrando no ângulo em cobrança de falta. Na sequência, Yuri Alberto ampliou após jogada de Wesley. A cereja do bolo veio para premiar a atuação de um jogador. Na segunda etapa, Igor Coronado fez uma pintura, ao deixar vários defensores na saudade antes de mandar a bola para as redes. Aliás, após a partida, Coronado acabou se manifestando e revelou se ele e o meia argentino podem jogar juntos. Para ele ficou provado que sim, mas ponderou que um deles sempre teria que se sacrificar, jogando mais pelo lado. A venda de Wesley pode ajudar. Augusto Melo está na Europa para ouvir propostas pelo atacante Wesley. O Cartola irá para a Inglaterra e a Alemanha. A venda do jogador pode alavancar as finanças do clube e ajuda no investimento de reforços. O desejo é de negociar o camisa 36 no mínimo por 30 milhões de euros, 168 milhões de reais. Mesmo as sondagens, não tendo chegado a esse preço até o momento. Existe um grande otimismo das cifras aumentarem. Entretanto, o Timão enxerga uma necessidade de venda do jovem para fechar as contas e já admite vendê-lo por menos do que o esperado. A tendência é de uma evolução em sua situação nos próximos dias. Gabigol no Corinthians. O Corinthians não descarta a tentativa de contratar o atacante Gabigol. Porém, o clube faz algumas ponderações. A chegada do centroavante é um sonho do presidente Augusto Melo, que gostaria de dar esse presente à torcida. Depois da forma de como o alvinegro paulista tentou o ex-camisa 10 no início do ano, que decidiu permanecer no Flamengo de última hora mesmo após o Timão ter feito de tudo, a relação estremeceu. Dessa forma, gerou um desgaste entre o clube e os representantes de Gabriel. O jogador pretende cumprir seu contrato, mas o Timão tem mecanismo para sua contratação em 2025 e já monta um plano. O Flamengo deseja uma compensação financeira para liberar Gabriel Barbosa de forma imediata após a polêmica envolvendo ele vestindo a camisa do Corinthians. Assim, o Timão vê outros caminhos: salários e luvas. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, em sua conta oficial no YouTube, no programa Café com Setorista, a diretoria do Corinthians não quer e nem pretende se acertar com a diretoria do clube rubro-negro. A estratégia é reservar esse dinheiro para fazer uma proposta de luvas e salários para Gabigol no final do ano, quando ele ficará livre no mercado, ou seja, em dezembro deste ano. Ele já pode assinar um pré-vínculo. Alvo do Corinthians no começo do ano, a diretoria do Flamengo pensa em não renovar com o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. E aí, fiel torcedor, você acha que aprova a contratação de Gabigol para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Saiu agora essa bomba. Jogador é barrado por Antônio Oliveira no Corinthians por influência de Coronado. O comandante português sinaliza que o atacante deve perder espaço na sequência da temporada. Confira. Último jogo. Pela última rodada na Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrentou na Neoquímica Arena o Racing. Precisando de uma simples vitória para se classificar para as oitavas de final sem participar dos playoffs, o Timão triunfou, vencendo por 3-0 com gols de Garro, Igor Coronado e Robinson Ferreira. Contra o time de Antônio Oliveira vê melhora na parte ofensiva, que era o ponto mais fraco atualmente do clube paulista. Com o resultado dessa partida, o Timão chegou a 6 partidas em que marcou 3 gols ou mais esse ano. A mudança feita por Antônio Oliveira na escalação surtiu muito efeito, dando mais mobilidade no meio-campo, tirando a sobrecarga das costas de Rodrigo Garro, já que passou a dividir a responsabilidade de armar jogadas com Igor Coronado. Mudança no Timão. Na noite do próximo sábado, 1º, às 21 horas, dentro de casa, o Corinthians encara o Botafogo, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão Série A. Para esta partida, existe uma expectativa para que uma mudança aconteça na equipe paulista.
uma mudança drástica pode acontecer no esquema do timão. O técnico Antônio Oliveira prepara uma mudança no alvinegro do Parque São Jorge. Um medalhão do ataque pode perder espaço para que o experiente meia Igor Coronado ganhe sequência. A informação do Portal Terra é que o atacante paraguaio Ángel Romero deverá ser bloqueado por Antônio Oliveira para que Coronado entre como titular no time. A ideia do técnico do Corinthians seria dar continuidade e minutos aos meio-campistas Rodrigo Garro e Igor Coronado. Ambos estiveram muito bem na última partida e deverão ser titulares. Razão para a mudança. Segundo informações levantadas e trazidas pelo site Terra, a ideia de afastar o atleta paraguaio seria manter um time titular equilibrado. Isso porque para jogar com os dois volantes, que chegaram ao timão neste ano, o time precisaria ter equilíbrio em campo, jogando com dois volantes. Portanto, para o medalhão entrar no 11 titular, um atacante teria que ser afastado. Segundo Terra, isso deve ficar para Romero, já que a dupla Yuri Alberto e Wesley está muito bem. O treinador fala sobre os dois jogarem juntos. Antônio já comentou os dois atletas jogarem juntos no meio-campo. O treinador já deixou claro que o setor precisa ser reforçado para que a dupla possa jogar unida. Abre aspas. Os talentosos sempre terão espaço nas minhas equipes. A equipe joga também sem a bola. Evidente que tiveram pouco tempo juntos, mas o Rodrigo está sendo estimulado e solicitado nos últimos jogos, disse. O comandante do Corinthians citou que já planeja para usar os reforços juntos. Vale destacar que Garro vem sendo titular desde sua chegada e Igor sofreu com lesão, ficando indisponível por muito tempo. O Igor Otsupu Espaos. São dois jogadores talentosos, que se associam bem, percebem o jogo da mesma forma. São dois grandes jogadores, e portanto, têm possibilidades de jogarem juntos, finalizou. E aí, fiel torcedor, você acha que aprova a decisão de Antônio Oliveira para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Jogador do Sub-20 do Corinthians é avaliado por dois clubes da Espanha, diz Portal. A reportagem destaca que o Sevilha e o Barcelona avaliam uma investida no jogador corintiano. Confira. Situação do Corinthians. O Corinthians entrou em campo na noite da última terça-feira, 28, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. O duelo foi contra o Racing, do Uruguai, na Neoquímica Arena. O Timão venceu os uruguaios por 3-0 com uma ótima atuação do trio Yuri Alberto, Igor Coronado e Rodrigo Garro. Os três marcaram e saíram bastante elogiados pela torcida alvinegra. O triunfo serviu para colocar o alvinegro direto nas oitavas de final e eliminar a possibilidade da disputa do play-off contra os times que chegam via Libertadores. Dito isso, além da importância dos gols de Garro e Coronado, outro nome que jogou bem mais uma vez foi o atacante Wesley. Inclusive, segundo o meu timão, ele chegou à quarta assistência na temporada e se igualou a Fagner e Romero, dois dos maiores ídolos do atual plantel. Vale mencionar que, no lance do segundo gol, ele fez uma linda jogada pela esquerda e cruzou para Yuri Alberto, que comemorou o gol. No entanto, o árbitro acabou confirmando o gol contra. Agora, o Corinthians se prepara para o próximo compromisso. O clube comandado pelo técnico Antônio Oliveira volta a campo no sábado, dia 1, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. O jogador está na mira do Barcelona e do Sevilha. O Corinthians poderá ter a saída de um dos jogadores da equipe Sub-20 em breve. Trata-se de Rafael Venancio. O jogador, de 17 anos, recebeu sondagem de dois clubes. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Felipe Silva, da UOL. A reportagem destaca que o Sevilha e o Barcelona avaliam uma investida no jogador corintiano. As equipes fizeram contato e podem avançar as conversas na janela de transferências do meio do ano. O empresário de Rafael Venancio, inclusive, esteve na Espanha nos últimos dias para sentar com os dirigentes do clubes. Ainda segundo a reportagem do UOL, a ideia tanto do Barça quanto do Sevilha é contar com o jovem por empréstimo inicialmente para a equipe que disputa a segunda divisão. Além dos dois clubes espanhóis, times de Portugal estão interessados no jogador de 17 anos do Corinthians. Os clubes, no entanto,
são mantidos em sigilo e a expectativa é que abram conversas nos próximos dias. Rafael Venâncio é do Sub-20. Rafael Venâncio foi promovido para a equipe Sub-20 do Corinthians nesta temporada de 2024. O jogador se destacou bastante atuando pela categoria Sub-17. Vale lembrar que Rafael Venâncio também foi relacionado para 2 jogos do profissional do Timão, pelo Campeonato Paulista, onde o clube acabou eliminado precocemente. Apesar de ter sido relacionado, o jogador não entrou em campo e não conseguiu fazer a sua estreia pelo profissional. Pelo Sub-20, comandado pelo treinador Danilo Andrade, ele vem ganhando mais oportunidades. O contrato de Rafael Venâncio com o Corinthians vai até junho de 2026. A multa do jogador para clubes brasileiros é de 12 milhões de reais. Já para o exterior é de 30 milhões de euros. E aí, fiel torcedor, você acha que Rafael Venâncio deve ser negociado para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O Corinthians tem proposta de 113 milhões de reais da Alemanha por titular do atual elenco. Diretoria definiu um preço base para poder negociar o jogador. O camisa corintiana vem gerando interesse da Europa. Confira. Presença nas oitavas de final garantida. O Corinthians teve uma grande atuação na última terça-feira, 29, quando venceu o Racing do Uruguai por 3-0 na Neoquímica Arena em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Agora, está garantido nas oitavas de final, após terminar a fase de grupos como líder de sua chave. Rodrigo Garro marcou um golaço de falta logo no começo, com a bola entrando no ângulo em cobrança de falta. Na sequência, Yuri Alberto ampliou após jogada de Wesley. A cereja do bolo veio para premiar a atuação de um jogador. Na segunda etapa, Igor Coronado fez uma pintura, ao deixar vários defensores na saudade antes de mandar a bola para as redes. Aliás, após a partida, Coronado acabou se manifestando e revelou se ele e o meia argentino podem jogar juntos. Para ele ficou provado que sim, mas ponderou que um deles sempre teria que se sacrificar, jogando mais pelo lado. O argentino se rende a Fiel. Já Garro também falou após o triunfo do Timão, e fez questão de enaltecer a Fiel presente na Neoquímica Arena. O camisa 10 valorizou o apoio da torcida corintiana, e revelou o quanto ela ajuda o time. O time de Antônio Oliveira vê melhora na parte ofensiva, que era o ponto mais fraco atualmente do clube paulista. Com o resultado dessa partida, o Timão chegou a 6 partidas em que marcou 3 gols ou mais esse ano. Além disso, outros números do Portuga vêm crescendo. São 22 partidas pelo Timão, com 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, aproveitamento aproximadamente de 63%, com 37 gols a favor. Entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, a única decepção até agora foi não ter se classificado para as quartas de final do Paulistão. Vale lembrar que o Corinthians já havia feito 5 jogos com Mano Menezes no início da competição, com 4 derrotas e 1 empate, o que acabou atrapalhando a classificação. Wesley chama a atenção de outros clubes. O mercado do futebol continua movimentado mesmo com a janela de transferências ainda fechada. A diretoria do Corinthians, por sua vez, está atenta com as ofertas apresentadas pelos seus jogadores. Wesley é um deles. Nas últimas horas, o clube recebeu uma consulta formal de uma equipe alemã que está disposta a pagar um montante fixo de 20 milhões de euros, cerca de 113 milhões, pelo jogador. A negociação também envolveria um valor extra pelas metas alcançadas. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade, do portal UOL. Porém, o clube está em segredo, mas nos bastidores circulam os nomes do Bayer Leverkusen, vice-campeão da Liga Europa, e do Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões. Ambas as equipes já demonstraram interesse em Wesley. O Corinthians já recusou ofertas. Nas últimas semanas, o Corinthians definiu o preço para bater o martelo na venda. O clube ainda sonha em fechar a negociação por um valor entre 25 e 30 milhões de euros. E aí, fiel torcedor, você acha que Wesley deve ficar no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. Abra sua conta agora mesmo na Rico através da minha indicação e invista em CDB 400% do CDI bruto. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, pessoal.